você vai casar ou se você está vivendo em união estável. O regime, se você não escolher o regime de bens, o regime será o da comunhão parcial. Regime este pelo qual comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente na vigência do casamento ou da união estável. Vamos agora à nossa segunda pergunta. Professor, é possível alteração do regime de bens no casamento e na união estável? Opa! Outra questão aí, ó, interessantíssima. Professor, eu me casei, mas eu estou achando que esse regime de bens não é adequado para mim e para minha esposa. Ou viver em união estável, e fiz a escolha do regime de bens na união estável. Mas eu acho que para mim e para minha companheira não está muito legal esse regime. Eu posso alterar? Pergunta interessantíssima. Aliás, não só para o leigo também que assiste o nosso programa e tem curiosidade a respeito do tema, mas principalmente para o profissional de direito que está prestando exame de ordem ou que está prestando concurso público. Cuidado, meus amigos. Antigamente, regime de bens era imutável. A regra era a imutabilidade. E na atualidade, professor, na atualidade, Marilene Diniz fala que vige o princípio da mutabilidade justificada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se uma pessoa se casou por um determinado regime, ela pode sim pedir a alteração desse regime de bens. Embora a escolha seja mais simples, através de uma simples lavratura, de uma escritura pública, num tabelião, a alteração do regime de bens é um pouco mais complicada. Para que uma pessoa possa alterar o regime de bens vigente no casamento, ela precisa efetivamente ingressar com uma ação judicial. Aliás, poderíamos até dar o nome dessa ação judicial, como faz Flávio Tartucci, de ação de alteração de regime de bens. A expressão utilizada por Flávio Tartucci e por José Fernando Simão, professor da USP de São Paulo. Vejam, esses dois autores falam que tem que efetivamente, seguindo a letra do Código Civil, entrar com essa ação em juízo. E observe, essa ação é de procedimento especial e é de jurisdição voluntária. Por que jurisdição voluntária? Porque não pode haver conflito entre as partes. Para que o juiz efetivamente altere o regime de bens, deve haver um absoluto consenso entre os cônjuges. Isso quer dizer, tanto o homem quanto a mulher desejam mudar para o quê? Para determinado regime. Vamos explicar isso aqui melhor? Estamos casados, João e Maria estão casados pelo regime da comunhão parcial. O marido quer mudar para o regime da comunhão universal e a mulher para o regime da separação. O que o juiz pode fazer? Resposta, nada. O juiz somente irá alterar o regime de bens se houver o quê? O consenso, o absoluto consenso entre os cônjuges. E mais, além do consenso, eles ainda devem justificar perante o juiz o porquê da mudança. E o juiz vai ter que analisar a razoabilidade dos argumentos que foram trazidos pelos cônjuges. É boa essa alteração ou irá prejudicar demasiadamente um cônjuge? E mais, o juiz irá verificar e ressalvar os interesses de terceiro. Mesmo que os cônjuges consigam alterar o regime de bens, se houver prejuízo de terceiro, o juiz não percebeu isso, não tem problema nenhum. Mesmo havendo prejuízo de terceiros e o juiz não tendo percebido isso, deferiu a alteração, embora ela exista, seja válida e eficaz entre os cônjuges, perante terceiros, ela não tem eficácia. Ok? Prejudicou terceiros a alteração do regime de bens? Mais uma vez nós temos a aplicação da teoria de Ponce de Miranda. Existência, validade e eficácia. A alteração existiu, foi válida e eficaz entre os nobentes, mas perante terceiros ela é considerada ineficaz. Ficou bem claro? E na união estável, professor? Eu posso mudar também o regime de bens se eu estou com um companheiro? Claro que pode. Só que veja, a união estável é tudo mais simples, não é mesmo? Nós vimos que para escolher já começa mais simples na união estável. Para escolher o regime de bens na união estável, basta que as partes celebrem o quê? Um contrato de convivência. Então, olha, para alterar também é mais simples do que no casamento. Não precisa de ação judicial. Para que você altere o regime de bens na união estável, basta que você celebre um novo contrato de convivência. Isso mesmo. Em vez de ter que fazer todo um procedimento judicial, basta que os nobentes celebrem um novo contrato de convivência, que estará alterado o regime de bens entre eles. Poxa, professor, é muito mais fácil, não é mesmo? Sem dúvida alguma é muito mais fácil. Só que antes de passar agora para a nossa próxima pergunta, eu vou esticar um pouquinho mais essa pergunta da nossa aluna e colocar uma indagação que já chegou inclusive ao STJ, que foi a seguinte:
Se os cônjuges se casaram na vigência do Código Civil de 16, eles também podem alterar o regime de bens? E a confusão se dá justamente em razão daquele dispositivo no Código Civil que determina que deve ser respeitado as regras do regime de bens de acordo com a data da celebração do casamento. Se casou antes da vigência do Código Civil 16, segue as regras previstas lá. E se casou depois da vigência do Código Civil 16, ou seja, na vigência do Código Civil 2002, segue-se as regras no Código Civil 2002. Então, indaga-se. Quem se casou na vigência do Código Civil 16 também pode alterar o regime de bens? Observe, por não se tratar de uma regra específica de um regime de bens, mas sim uma regra geral do regime de bens, aplicável em qualquer regime, o que os ministros do STJ, a maioria doutrinária, têm afirmado? Que não importa a data da celebração do casamento. O Código Civil teria mudado a estrutura do regime de bens como um todo. E nisso, a possibilidade de se alterar o regime de bens passaria a valer não somente para quem se casou na vigência do Código Civil de 2002, mas também para quem se casou na vigência do Código Civil de 1916. Ficou bem claro? Vamos à próxima pergunta. Professor, quando o regime da separação é imposto? Opa, olha outra questão aí que aparece direto em concurso. A regra geral, nós vimos que é qual? Que os nubentes tenham a livre escolha do regime de bens. Ou seja, que possam escolher efetivamente qual o regime que será melhor para a vida deles. Agora veja, em algumas situações, o legislador estabeleceu o quê? A proibição da escolha. Ou seja, o legislador afastou a vontade das partes e falou, olha, se você estivesse casando em uma dessas situações, o regime será imposto. Você será obrigado a seguir o regime da separação. Daí o nome, regime da separação obrigatória de bens. Quais são essas hipóteses? As hipóteses de separação obrigatória, elas estão previstas lá no artigo 1641 do Código Civil. E são 3 hipóteses que você tem que saber para efeitos de concurso. Primeira hipótese, toda vez que os cônjuges se casarem com inobservância das causas suspensivas. Lembre-se das causas suspensivas. Quem estudou na vigência do Código Civil 16, tome cuidado aí para sintonizar com a nova nomenclatura do Código Civil 2002. No Código Civil 16, elas eram denominadas de impedimento meramente impedientes. Não existe mais isso. Essa expressão foi abolida do Código Civil 2002. Hoje em dia, nós falamos em causas suspensivas. Nada mais são do que situações que não geram a proibição do casamento. Se a pessoa se casar diante de uma causa suspensiva, o casamento ele existe e é válido e eficaz, produz efeitos normalmente. Só que, na hipótese de causas suspensivas, o legislador, né, o Estado brasileiro não quer que você se case. Então, o que ele faz? Ele não vai nem falar que o seu casamento é proibido, nem que é nulo, nem que é anulável. Mas ele fala o seguinte, olha, nós não desejamos que você se case em uma dessas situações. Mas se você se casar, haverá uma sanção. A sanção é a imposição do regime da separação obrigatória de bens. As causas suspensivas, elas têm como grande objetivo evitar a confusão. Ou a confusão patrimonial ou a confusão de sangue. Está com o código aberto aí, ó? Dá uma olhadinha no seu código, no 1523. Você vai ver, tem 4 hipóteses lá, 4 incisos. Inciso 1, 3 e 4 é para evitar a confusão de patrimônio. Inciso 2, evitar a confusão de sangue, dúvida sobre quem seja o pai da criança. Em qualquer uma dessas hipóteses, a pessoa foi lá e se casou, o casamento será obrigatoriamente o casamento será celebrado obrigatoriamente sobre o regime da separação de bens. Segunda hipótese de regime de separação obrigatória, inciso 2 do 1641, é a hipótese do que, gente? Dos maiores de 60 anos de idade. Com todo respeito àqueles que participaram, né, da elaboração e da aprovação do Código Civil de 2002. Mas isso é um verdadeiro absurdo na atualidade. Isso representa o que, meus amigos? Uma interdição involuntária do idoso. A pessoa com 60 anos de idade passa a ser tratada praticamente como incapaz no nosso país. Por que uma pessoa que está casando com 60, 61, 65, 70, ela não poderia escolher o regime de bens? Dizem alguns, olha, por causa de interessados na herança, em dar o golpe do baú, né? Vão se valer da situação daquela pessoa que tem 60 anos de idade. Meus amigos, expectativa média de vida do brasileiro já passou de 70 anos. Quantos e quantos exemplos nós vemos na televisão aí de pessoas que estão passando 100, 100 e poucos anos de